Boa noite, amigos. Esse aqui é mais um videocast aqui do Oráculo Blog e o nosso assunto de hoje é o dízimo. O dízimo é um assunto muito delicado e que muitos, porém, se não em sua totalidade, o entendem de forma errônea. Estava conversando pelo MSN com um profeta e mais um amigo meu sobre este assunto e debatimos sobre a validade do dízimo nos tempos de hoje. Bem, eles, como sempre, trazem milhares de versículos bíblicos comprovando que o dízimo é legal, que é algo instituído por Deus e outorgado por Jesus. Enfim, a minha opinião é que o dízimo é inválido e não procede para os tempos atuais, tanto os dízimos quanto as ofertas. Você pode ver pessoas falando que devemos retornar a 10ª parte de tudo que ganhamos ao Senhor. Grito bem alto que isso é uma mentira. As pessoas devem, antes de sair por aí utilizando versículos bíblicos, procurar entender o real significado deles, para que não venham a se tornar o que diz o Salmo 32, versículo 9. Vejamos um dos versículos clássicos usados pelos pastores que se aproveitam de trechos da Bíblia para extorquirem dinheiro dos fiéis. Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É muito fácil criar uma doutrina bíblica se baseando em interpretações fora do contexto. Se agirmos dessa forma, sem analisar o conteúdo de forma global, podemos afirmar que basta que você seja salvo, que toda a sua família também será. Veja o que nos diz Paulo. Crê, abre parênteses, crê tu. Paulo não está dizendo creiam vocês, ou crê vós, fecha parênteses, no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos tu e a tua casa. Pronto, acho que a minha irmã pode dormir mais feliz, hoje sabendo que estou salvo e ela não precisará mais de orar por mim. Sobre os versículos de Malaquias, leiam desde o princípio e verão que a mensagem não é para mim, nem para você, e sim para os sacerdotes daquela época. Mesmo trecho, vós, a nação toda. Malaquias, capítulo 3, versículo 9, é dirigida a eles. É uma hipérbole, uma figura de linguagem que Malaquias usou querendo dizer, está todo mundo roubando. Entretanto, mesmo que toda a nação estivesse roubando a Deus, a responsabilidade ainda era dos sacerdotes. Conforme declarado no versículo 8 do capítulo 2, mas vós vos desviastes do caminho e muito fizeste tropeçar na lei. Agora que vimos que não podemos nos basear em versículos, estudaremos os por vir com mais detalhes. Acho que todos conhecem aqueles que falam que mesmo você ganhando um salário mínimo, você deve devolver a sua parte ao Senhor. Primeiro, os 10% foram instituídos em uma outra época. Agora, no momento em que estamos vivendo, 10% de um salário tem muito mais peso que 10% na época de Moisés. Antigamente não se pagava luz, água, telefone, gás, comida praticamente, se vivia do que se plantava. Escola, passagem de ônibus, quem tem carro tá pior, gasolina, IPVA. Bom, acho melhor parar por aqui, porque essa lista não vai parar de crescer. Entende o que eu digo? Antes não tínhamos as mesmas obrigações financeiras que temos hoje. Acho que 10% de um salário mínimo é muito para os dias atuais e tem gente que ainda dá mais que 10%. Retornar a parte ao Senhor. Acorda. O Senhor não precisa do seu dinheiro. Se for dar o dízimo, tenha consciência de que pelo menos estará dando para a igreja, instituição, e não para Deus. Isso é papo para extorquir dinheiro de fiéis. Quer dar seu dízimo? Doe 10% de seu tempo. O Senhor vai valorizar muito mais. E não 10% do seu dinheiro, como o pastor pediu. Já presenciei outros dizerem que eles fazem a parte deles e que se o pastor ou alguém rouba o seu dízimo, é problema dessa pessoa com Deus. Não se engane, a Bíblia está repleta de passagens onde Deus pune o povo, pois eles seguiam um líder que estava transgredindo. Não acha que Deus vai lhe poupar porque você errou, pois foi induzido pelo pastor? Lembre-se de que você tem que fazer a sua parte. Salmo 32, versículo 9. Já vi muitos pastores parando o carro na porta da igreja, enquanto que os
fiéis chegam de bicicleta, todos sujos de lama, porque tiveram que atravessar um lamaçal para ver a igreja. Infelizmente, o povo brasileiro é muito cego. Atos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E em todos lhe haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que for vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Tem muitos que dizem que o dízimo é para crescer a obra de Deus. Esses que agem dessa forma estão agindo de forma errada, como mostra o versículo acima. O objetivo dos dízimos são para suprir os necessitados e não construir igreja e templos monumentais. Pense quando seu pastor lhe falar sobre isso. Veja ao seu lado no banco da igreja quantas pessoas precisam de ajuda, quantos necessitados. Veja como estão a vida daqueles que ficam na frente da igreja. Veja se eles dividem tudo o que possuem com quem precisa. Na minha visão, seria melhor que tivéssemos uma igreja bem estruturada, onde todos se ajudassem mutuamente através do dízimo, onde não houvesse necessitados, do que 20 todos devolvessem o dízimo para construir mais 20 outras igrejas. Enfim, vou encerrar por aqui. Isso foi apenas um aperitivo do que tenho em mente sobre o dízimo. Afinal, temos muitas coisas a falar a respeito. Se você quiser saber algo mais, ou tem alguma dúvida, ou precisa de alguma ajuda para dialogar com dizimistas fanáticos, poste aí que nós podemos ajudar, podemos junto propor ideias. PS. Não aceitarei comentários ofensivos. Se quiser participar ou compartilhar suas ideias, seja inteligente e comprove o que está falando com fatos.